Mas a última música, ela fala de como a gente deve fazer, como a gente deve agir, que atitudes, que ações que estão baseadas na palavra do nosso Deus, baseada nas atitudes do nosso Jesus amado que nos deu a vida. Vamos cantar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o teu querer, meu amado? Reflita bem sobre o que você está cantando. Nossas palavras não podem mais ser somente hinos, devem ser atitudes também. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Que esse seja o nosso querer. Que esse seja o nosso querer. A igreja pode sentar. Santo de Deus inspirou um homem para que escrevesse um salmo de louvor
para que este salmo fosse lido nesta noite e para que servisse para toda a nossa vida. Diz assim: louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz e eu canto louvores a Ele. O Senhor Deus é a força do seu povo e refúgio seguro do rei que era Ele mesmo que escreveu, que Ele escolheu. Deus salva o seu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. E aí ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Continuem. Verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E por amor, está ruim, está complicado, vamos começar outra vez, não está dando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz mansamente as águas tranquilas, refrigera, guia-me, e por amor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda fartura. Que mais? O Senhor é meu pastor e o Senhor ouve o meu pedido, atende a minha oração. Você crê nisso? Amém. O que você quer colocar diante de Deus nessa noite, nesse momento? Para que esse Senhor, Ele diretamente te pastoreie teu coração, que Ele possa fazer com que o seu cansaço se vá, os cansaços às vezes que nós temos desta vida que é tão cheia de dificuldades. O Senhor quer fazer com que o seu cálice transborde, para que haja fartura, haja tantas coisas. O Senhor que é o nosso pastor. Você crê nisso? O que você gostaria agora de colocar diante de Deus? Eu sei que tem muita gente que gostaria de dizer: olha, eu quero colocar isso diante de Deus, eu creio que Deus vai modificar, eu creio que Deus vai alterar, eu creio que Deus vai agir, eu creio que o Senhor, Ele é o meu pastor. Nós não vamos dar oportunidade, porque o tempo não daria, mas você pode ficar de pé agora e dizer assim, desse gesto, dizer assim: Senhor Deus, Tu estás lendo o meu coração, Tu sabes aquilo que eu preciso. Senhor Deus, Tu és meu pastor. Senhor, Tu és o meu pastor. Senhor, Tu vais fazer com que o meu cálice transborde. Senhor Deus, ainda que eu passe por dificuldade, ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer nada, porque Tu estás comigo. Nós queremos interceder por você nesse momento de oração. Quem tiver alguma coisa que quer colocar diante de Deus, é você e Deus, coloque. Nós vamos pedir a Ele para que esteja abençoando a sua vida, para que esse Senhor Deus possa agir em você e com você. Louvado seja o Senhor, porque Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele, o Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz. Senhor, é nesta palavra que nós lemos agora, Senhor Deus. É nessa verdade que nós agora acabamos de citar, Senhor Deus. E é nesta confiança que nós temos em Ti e que nós nos colocamos de pé nesta hora, Senhor Deus, colocando aquilo que está em nosso coração, aquilo que nós precisamos de ajuda, aquilo que nós precisamos da Tua interferência, aquilo que nós precisamos do Teu amor, aquilo que nós precisamos da Tua graça, Senhor Deus. Pai querido, cada pessoa que está de pé neste momento, que está colocando algo diante de Ti, pastoreie, Senhor Deus, com o Teu poder.
Pastorei com a tua graça, Senhor Deus. Pastorei com os teus cuidados. Pastorei com as tuas consolações. Pastorei com as tuas misericórdias, Senhor Deus. Para que nós possamos estar cantando louvores. Porque como nós cantamos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vem contigo com a tua mão abençoadora, Senhor Deus. Abençoe estas vidas que estão de pé. Fale com elas. Mostre o teu poder. Haja, Senhor Deus. Liberte em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Logo em seguida nós vamos dar oportunidade para os irmãos dedicarem seus dízimos, as suas ofertas, que estão na galeria. Lá ao lado tem um local que vocês podem depositar também. Nós temos aqui na frente, lá atrás. Então, enquanto ouvimos essa música, você pode fazer sua dedicação da sua oferta ou do seu dízimo ao Senhor. Não ligou aquele ali. Vamos orar, igreja. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos estar na Tua casa, e obrigado, Senhor, porque aqui podemos engrandecer o Teu nome, Pai, que é santo. Obrigado, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, por este sinal de fidelidade do Teu povo para contigo, ó Deus. Abençoe-os grandemente a cada um. Também quero clamar a Ti, desde agora, Senhor, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar e para falar ao nosso coração o que Tu queres esta noite. Assim eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, pode projetar, por favor, Lucas. Hoje à noite quero compartilhar com os irmãos sobre um tema que é misericórdia. Recebemos para dar. Misericórdia, recebemos para dar. Todos vocês, ao estabelecer um vínculo de comunhão, um vínculo de relacionamento com uma outra pessoa, você chegou num ponto que você conheceu essa pessoa, você tornou-se amigo dela, conheceu algumas características dessa pessoa, e ao conhecer, você optou então em desenvolver esse relacionamento, essa amizade com uma determinada pessoa. Da mesma forma, nós também temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Tem um teólogo brasileiro, Zacarias Severa. Ele diz que o meio pelo qual o homem pode conhecer Deus é por meio dos seus atributos, conhecendo os seus atributos. Ao conhecer esses atributos que podem ser naturais, que são só dele e ele não compartilha com o homem, que eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, a gente começa a conhecer tamanha grandeza desse Deus a quem nós servimos. Mas também, por outro lado, ele diz que existem atributos morais de Deus, o qual ele compartilha com o ser humano. Atributos esses, como amor, bondade, sabedoria e misericórdia. Misericórdia é o tema que a gente vai trabalhar esta noite, que a gente vai estudar juntos esta noite. Eu quero lhes convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus, capítulo 5, verso 7, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a bem-aventurança. Bem-aventurança, lembrando, bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados. Mateus capítulo 5, verso 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu peguei duas definições de dois teólogos conhecidos para
falar um pouquinho mais acerca dessa misericórdia divina, o que é, do que se trata. O primeiro deles, pode projetar, Lucas, por gentileza? O primeiro deles, Berkhof, diz que pode-se definir a misericórdia divina como a bondade ou o amor de Deus, demonstrando para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente de seus méritos. Louis Berkhof. E o segundo, que é Zacarias Severa, pode passar? Ele diz o seguinte: a misericórdia é o outro aspecto da bondade de Deus e relaciona-se com a condição de sofrimento e necessidade do homem. Deus foi misericordioso conosco quando Ele enviou o seu Filho amado para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. O mundo, fora dos limites da Palestina, no período bíblico, naquela região, naquele contexto, o mundo naquela época não conhecia misericórdia. E como um todo, o mundo acabava sacrificando, matando. Muitas vezes, quando nascia determinada quantidade de meninas, acabava matando-as, ou quando nascia mesmo até um neném com algum tipo de deficiência no ato de nascer. O mundo, as pessoas daquela época, acabavam sacrificando, matando aquelas pessoas por condená-las, acharem que elas não eram dignas de viver. Da mesma forma, a gente vê em algumas ocasiões também na Bíblia, que pessoas, quando acabavam cometendo determinados tipos de pecados, determinados tipos de coisas que naquele contexto era ruim, as pessoas acabavam agindo também sem misericórdia. Agindo como? Agindo, matando as pessoas à pedrada, matando aquelas pessoas, as condenando sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de amor para com aquelas pessoas. Este era o contexto do mundo, este era o contexto daquela época. Pessoas sendo mortas, pessoas sendo sacrificadas sem misericórdia, sem amor. E chega Jesus então, pode passar, no Sermão do Monte, e fala: bem-aventurados os misericordiosos. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer para os seus seguidores que eles deveriam começar a agir de uma maneira diferente daquela que até então eles estavam agindo. Eles deveriam agir de modo diferente ao que a cultura daquele contexto lhes ensinara. Eles deveriam amar as pessoas antes de condená-las, antes de julgá-las. Ele estava dizendo que, da mesma forma como ele ama as pessoas, os seus discípulos, os seus seguidores, deveriam também começar a amar e praticar tal misericórdia para com os outros. E ele segue falando e falando, e fala várias misericórdias, mas num contexto amplo ele estava dizendo o seguinte: precisamos aliviar a dor, o fardo e o sofrimento daqueles que estão passando por necessidades. Nós precisamos aliviar, cuidar, ajudar aqueles que estão passando por determinado tipo de necessidade, de dificuldade. E entra aí então a misericórdia. Cuidarmos das pessoas, amarmos as pessoas. Pode passar a próxima? Ele demonstrou essa misericórdia adiante por mim e por você, quando ele entregou-se voluntariamente na cruz. Quando ele foi para a cruz, em um ato de misericórdia, ele deu a sua vida em nosso lugar. E ali talvez foi a amplitude máxima da misericórdia e também graça que nós temos em toda a Bíblia. Bem, da mesma forma como ele, nesse ato misericordioso, entregou-se a si mesmo lá, ele espera então, a partir de então, que eu, que você, nós sejamos misericordiosos para com o próximo. Nós sejamos misericordiosos para com o próximo. Em um ato de misericórdia, em um ato de graça pura, ele acaba se entregando lá. E essa misericórdia dele permite que nós também tenhamos um exemplo a ser seguido,
um exemplo a ser seguido, um exemplo a praticar. Tem uma definição que eu gosto muito. Da mesma forma que temos recebido dele tal misericórdia, temos agora o compromisso de compartilhá-la, de levá-la ao mundo, pois somos imitadores de Cristo quando somos misericordiosos para com o próximo. Quando nós somos misericordiosos com o próximo, com o outro, nós estamos demonstrando a imagem e a semelhança de Cristo. Nós estamos refletindo a grandeza dele. As pessoas podem ver em nós um discípulo, podem ver em nós pessoas que foram regeneradas, pessoas que nasceram novamente, pois nós temos a mesma essência dele. Misericórdia. Bem, novamente, para entrar nos tópicos que eu quero compartilhar com os irmãos, quero ler o texto, Mateus 5, novamente, verso 7, para trazer à mente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Relembrando o título deste estudo, misericórdia recebemos para dar. Pode passar, Lucas? Vou trabalhar com duas perguntas, tentar discorrer este tema, este assunto, com duas perguntas. A primeira delas é: por que eu deveria ser misericordioso com os outros? Por que eu deveria ser misericordioso com os outros? Cada uma dessas perguntas, acabei criando 4 subtópicos para tentar nos auxiliar. O primeiro deles, Deus me mostrou misericórdia. Deus me mostrou misericórdia. Os textos estão projetados, se os irmãos quiserem olhar por ali, podem olhar, se quiserem abrir suas Bíblias, fiquem à vontade. Deus me mostrou misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus demonstrou misericórdia quando nós ainda estávamos no pecado. Em sinal de amor, Ele veio a este mundo. Em sinal de amor, Ele entregou-se voluntariamente. Em sinal de amor, Ele morreu naquela cruz e nos deu um exemplo máximo de misericórdia, um exemplo máximo de graça. E este é um exemplo a ser seguido. Então, por que eu deveria ser misericordioso com os outros? Primeiro, porque Deus já me ensinou o que é misericórdia. Deus já me mostrou o que é. E tendo este exemplo, eu posso levar isso adiante, posso praticar isso com outras pessoas. Segundo, Deus me ordena ser misericordioso. Deus me ordena ser misericordioso. Mateus 18, verso 33 diz: Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? É aquela passagem onde o rei acaba perdoando uma grande dívida de um conservo, uma dívida aquela que era impagável, uma dívida que humanamente ninguém conseguiria pagar. Ele vai lá, perdoa aquela dívida, aquele conservo sai, ele sai dali, ao se deparar com uma outra pessoa, ele cobra uma dívida pequena, a ponto de mandar aquela pessoa para a prisão. Bem, essa muitas vezes acaba sendo a nossa história, acaba sendo a minha história, acaba sendo a sua história, pois acabamos não vendo que a nossa dívida, que era impagável, a nossa dívida que não tinha condições, meios humanos para pagá-la, foi paga na cruz por Cristo. E quando a gente acaba não praticando da mesma misericórdia, do mesmo ato, do mesmo gesto, a ação para com o próximo, nós acabamos agindo como este conservo, como este homem que não perdoou aquela pequena dívida, aquele homem que acabou não amando o próximo. Então, da mesma forma como Jesus, como Deus,
perdoou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, naquele dia que nós aceitamos e reconhecemos a Cristo como o Senhor e Salvador, da mesma forma Ele espera que nós perdoamos e amamos o próximo, aqueles que talvez em alguns momentos da nossa vida acabaram nos machucando. Então Deus me ordena ser misericordioso. Primeiro, Deus me mostrou misericórdia. Segundo, Deus me ordena ser misericordioso. Terceiro, pode passar? Terceiro, necessitarei de misericórdia no futuro. Necessitarei de misericórdia no futuro. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Salmo 18, verso 25 e 26, tem a palavra benigno, que constantemente é traduzido também por misericórdia, a raiz da palavra é a mesma. Diz o seguinte: com o benigno te mostrarás benigno, ou com o misericordioso te mostrará misericordioso, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Bem, sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Em algum momento da nossa vida, a vida vai seguindo, a gente vai necessitar novamente de misericórdia. Da mesma forma como Ele, Cristo, foi misericordioso conosco e espera então que nós sejamos com o outro, nós temos esse dever, esse compromisso em ser misericordioso com o próximo. Se em algum momento a gente deixar de praticar, se em algum momento a gente deixar de agir com tal misericórdia, também nós estaremos dando exemplo para que outras pessoas não ajam com misericórdia para conosco. Nós temos então este dever, este compromisso de ser misericordioso com todas as pessoas, em várias amplitudes. Daqui a pouco a gente vai chegar nessas amplitudes, mas temos esse dever de agir de maneira misericordiosa com o próximo. Quarto, quero lembrar ainda Mateus 5, verso 7, que nós já conhecemos, já lemos bastante. A parte finalzinha diz: porque eles alcançarão misericórdia. Logo, quem deixar de agir com misericórdia, também será julgado sem misericórdia. Deixa eu tomar uma aguinha. Quarto, mostrar misericórdia. Mostrar misericórdia me faz feliz. Provérbios 14, 21. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado ou é feliz. Sabemos que bem-aventurado é feliz. Então, quando nós auxiliamos, quando nós vemos alguma pessoa passando por alguma necessidade, por alguma adversidade, e nós agimos de maneira misericordiosa, isso nos gera uma alegria, isso nos gera uma motivação essa que vem do próprio Deus. É o próprio Espírito Santo nos dando uma alegria, o próprio Espírito Santo renovando as nossas forças, pois fazemos aquilo que é certo, aquilo que deveríamos fazer, aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Tratar as pessoas com misericórdia, assim como Ele nos tratou. Quando eu trato o próximo com misericórdia, é como se eu estivesse demonstrando, agindo como o próprio Cristo agiu. Estou abençoando, estou cuidando daquela pessoa. Bem, agora chegamos na amplitude, e eu quero trabalhar discorrer a segunda pergunta. Pode passar. Como eu posso ser misericordioso? Como eu posso ser misericordioso?
Primeira que eu coloquei aqui, exercitando o domínio próprio. A gente vai ver que vai ter várias vertentes dessa misericórdia. Exercitando o domínio próprio. Tiago 3,17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Podemos ser misericordiosos com as pessoas quando exercitamos o domínio próprio. Tantas e tantas vezes, algumas pessoas nos machucam, tantas e tantas vezes essas pessoas acabam fazendo coisas que acabam nos deixando tristes, acabam nos deixando muitas vezes chateado com elas, a ponto de muitas vezes querer responder de uma maneira ignorante, querer responder de uma maneira que talvez até mesmo acabe ali aquele relacionamento, aquela amizade de anos muitas vezes. Mas quando nós exercitamos o domínio próprio, quando a gente age com misericórdia a ponto de não falar muitas vezes aquilo que humanamente nós gostaríamos de falar, a gente acaba demonstrando este amor e este carinho para com aquela pessoa. Então, ao exercitar este domínio próprio em momentos de adversidade, em momentos, às vezes, de conversas eufóricas, mas quentes, nós estamos demonstrando misericórdia para com o próximo. Estamos amando o próximo. Estamos cuidando para que esse relacionamento ali não seja rompido, quebrado e não acabe ali tal amizade. Então, exercitando o domínio próprio é uma maneira de ser misericordioso, é uma maneira de amar, de cuidar das pessoas que estão muitas vezes próximas. Próximo item, por favor. Ajudando quem precisa. Como eu posso ser misericordioso? Ajudando quem precisa. Provérbios 3:27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E Romanos 12, verso 7, verso 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Ajudando quem precisa é um outro meio de demonstrarmos misericórdia. Essa semana, nós tivemos, talvez poderíamos dizer assim, muitas condições de colocar esse ato de misericórdia em prática. Nós sabemos tudo o que aconteceu em nosso estado, o temporal que veio, pessoas que estão desabrigadas, pessoas que perderam tudo, pessoas que às vezes não têm mais nem mesmo uma cama ou mesmo alimentos. E uma maneira de ser misericordioso é se compadecer da dor, da necessidade do outro. É ajudar o outro em momento de adversidade, em momento que a pessoa está precisando. É cuidar do próximo. Então, é uma maneira de ajudar, é uma maneira que podemos ser misericordiosos, ajudando aqueles que precisam. E aí fica uma pergunta: como a gente poderia ser misericordioso com o próximo? Com esses que estão ali, às vezes, sem ter nada, perderam tudo. Às vezes se voluntariando para ajudar numa reconstrução de uma casa, às vezes doando alimentos, às vezes doando lona, às vezes doando tantas e tantas coisas que essas pessoas estão necessitando. Lembrando que, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo agiu de misericórdia para conosco. Ele nos amou, Ele cuidou da gente quando nós ainda éramos pecadores. Da mesma forma, nós temos um dever e um compromisso de agir com misericórdia para com o próximo. Nós devemos ter este compromisso, este dever em ajudar aquele a quem
necessita. Sétimo, por favor, dando uma nova oportunidade às pessoas. Lucas, capítulo 6, verso 36 e verso 37 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Outro meio de ser misericordioso é dando uma nova chance para aquelas pessoas que tantas vezes nos machucaram. Aquela pessoa que antes eu citei no domínio próprio, que humanamente falando, às vezes a gente quer excluí-la, não quer mais conversar com ela. Ao dar uma nova oportunidade a ela, nós somos misericordiosos. Lembre-se que Cristo foi misericordioso conosco. Quantas e quantas vezes nós pecamos, quantas e quantas vezes nós deixamos a desejar para com Ele. E quantas vezes Ele agiu com misericórdia para mim e para você. Dando a sua vida naquela cruz, restaurando a nossa alegria todos os dias, nosso ânimo, dando uma nova oportunidade às pessoas, independentemente se a pessoa te machucou 1, 2, 3, 5 vezes. Ame-as, dê uma nova chance, haja com misericórdia, cuide dessas pessoas como se o próprio Cristo estivesse cuidando de você. E oitavo, proclamando a palavra de salvação. Proclamando a palavra de salvação. Mateus 28, 18 a 20, texto bastante conhecido. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Proclamando a palavra de salvação é mais um meio de demonstrarmos a misericórdia que recebemos de Deus. Quando nós olhamos para o próximo, aquelas pessoas que ainda carecem do amor de Cristo, e vemos que essas pessoas, sabemos do destino dessas pessoas, quando Cristo voltar, ou quando elas virem a falecer, nós precisamos olhar para elas com misericórdia. Precisamos olhar para ela e dizer: essa pessoa precisa ouvir a palavra de salvação. Essa pessoa precisa conhecer a Cristo. Essa pessoa, se ela morrer hoje, ela vai ter um destino cruel pela eternidade. Então, quando a gente olha para aquela pessoa com um olhar evangelístico, com um olhar assim, eu preciso falar, proclamar o amor de Cristo na vida dessa pessoa, para que ela conheça esse Cristo a quem eu sigo, a quem eu sirvo, a gente está agindo com misericórdia para com ela. E aí entra, infelizmente, às vezes, algumas coisas que nós acabamos terceirizando isso aí. Acabamos responsabilizando tantas e tantas vezes pastores, líderes, e acabamos nos omitindo do nosso papel. Papel esse que é de todos aqueles que se dizem cristão, que é falar, que é proclamar, que é olhar com misericórdia para aquele seu vizinho, para aquele seu professor, para aquele chefe no trabalho. Olhar com misericórdia e dizer: cara, essa pessoa precisa de Deus, ela precisa ser restaurada pelo sangue de Cristo. Como eu posso ser misericordioso? Proclamando a palavra de salvação, crendo que Cristo tem poder para mudar aquela pessoa que talvez a sociedade diga: esse não tem mais chance, esse não tem mais como vir a fazer boas coisas. A gente olhar e dizer: cara, o meu Deus é capaz de restaurar essa pessoa, o meu Deus é capaz de fazer essa pessoa um novo ser. Nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia.
lembrando lá atrás, no começo, quando tinha aquela imagem do Sermão do Monte, Jesus ali, lembrando do contexto que o pessoal falava, o pessoal constantemente se ouvia falar de um pecado, estava pronto e preparado para apedrejar e para matar aquelas pessoas, aqueles que estavam pecando. Lembrando que quando Cristo falou bem-aventurados os misericordiosos, Ele estava nos desafiando a sermos diferentes. Então, quando eu olhar para uma pessoa que às vezes a sociedade diz, esse não tem mais volta, a gente tem que olhar com o olhar de Cristo e dizer, o meu Deus tem condição de fazer essa pessoa ser uma nova pessoa. Ele tem condição dessa pessoa vir a ser salva, dessa pessoa vir a ser um servo, um seguidor de Cristo, ser regenerado, ser justificado pelo sangue dele. Nós precisamos crer neste Deus que nós acreditamos. Concluindo, eu quero contar uma historiazinha. Ela não está projetada, mas pode passar o slide, só uma imagem. Quero contar uma historiazinha pequena, curta, mas bem objetiva. Olha só que interessante. Conta-se que Jesus Cristo resolveu voltar à terra e decidiu vir vestido de médico. Procurou um lugar para descer, escolheu no Brasil um posto de saúde do SUS. Viu um médico trabalhando há muitas horas e morrendo de cansaço. Jesus então entrou de jaleco, passando pela fila de pacientes no corredor, até chegar ao consultório. Os pacientes viram e falaram, olha, ele veio trocar de plantão. Jesus Cristo entrou na sala e falou para o colega que podia ir, que ele iria tocar o ambulatório dali por diante. E todo resoluto gritou, o próximo, por gentileza. Entrou um paraplégico, de cadeira de rodas. Jesus Cristo levantou-se, olhou bem para o aleijado, e com a palma da mão direita estendida sobre a sua cabeça, disse, levanta-te e anda. O homem levantou-se, andou e saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou, e aí, como é esse doutor novo? Ele respondeu, igualzinho aos outros, nem examina a gente. O moral da história, quantas e quantas vezes Deus já agiu com misericórdia conosco. Deus já agiu com misericórdia por nós lá na cruz. E tantas vezes a gente não percebe isso aí. Tantas vezes no dia a dia a gente acaba se esquecendo disso aí, da misericórdia e da graça dele. E acabamos nos esquecendo, pois queremos aquela bênção, queremos aquela coisa, e aquilo não vem, como aquele paciente estava querendo os remédios, e a gente acaba se enganando, acaba não vendo que assim como aquele paraplégico saiu dali caminhando, que Jesus já havia feito milagre na vida dele, a gente acaba não vendo que Jesus já foi misericordioso conosco, quando nós ainda éramos pecadores. A moral da história é essa, nós precisamos ser gratos a Deus pela sua misericórdia todos os dias. Todos os dias precisamos nos lembrar do sacrifício dele naquela cruz. Todos os dias precisamos recordar que ele já disse para nós, levanta-te e anda. Todos os dias ele nos diz, está consumado, não existe mais condenação, você está livre, o teu pecado não te condena mais, aquilo que tu fez lá atrás, não te condena mais, já foi justificado no meu sangue, derramado naquela cruz. Ele já foi misericordioso conosco. E muitas vezes a gente acaba esquecendo-se disso. Queria lhe convidar a pensar, feche seus olhos, e a pensar em quantas e quantas vezes ele já foi misericordioso com você. Quantas e quantas vezes ele cuidou de você e muitas vezes
isso acaba caindo no esquecimento, acaba fugindo da nossa memória. Vá pensando nisso aí, enquanto eu quero trazer apenas uma última definição para nós concluirmos. Vá pensando nas misericórdias de Deus sobre a sua vida. Ser misericordioso é ter compaixão da miséria alheia, tanto no sentido de falta de recursos materiais, como da situação moral e espiritual. É sentir o desejo de perdoar as ofensas e ser compreensivo com os outros. É dar clemência ao culpado e buscar aliviar a dor, o fardo e o sofrimento do necessitado. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Quero lhe desafiar a sair daqui esta noite, a expressando a misericórdia de Deus para com todas as pessoas com quem você se relacionar. Da mesma forma como Ele foi misericordioso conosco, eu quero pedir para você ser misericordioso com o próximo. Olhar com um olhar para as pessoas como Cristo olhou, com o amor que Ele olhou, amando as pessoas, julgando menos, cuidando delas, ajudando nas suas necessidades, em todo o tempo. Amém? Quero orar com você. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor demonstrado naquela cruz. Pai, obrigado porque lá o Senhor demonstrou a Sua misericórdia, a Sua graça por nós. Lá o Senhor expressou a expressão máxima do Seu amor por nós, e lá também o Senhor nos desafia a expressar esse amor para com o próximo. Deus, todos os dias as Suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias o Senhor cuida da gente, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege. E dessa mesma forma, Pai, eu quero clamar a Ti, que isso não venha cair ao esquecimento em nossa mente, mas que possamos nos lembrar e possamos nos recordar disso todos os dias de nossas vidas. Assim, da mesma forma também eu quero clamar a Ti, Senhor, que possamos, assim como recebemos de graça de Ti essa misericórdia, possamos também de graça ser misericordioso com o próximo, possamos amar o próximo mesmo, apesar das suas imperfeições, possamos cuidar do próximo, possamos ajudar nas suas necessidades, possamos olhar para eles também com um olhar espiritual, um olhar que eles muitas vezes carecem do Teu amor e da Tua graça, assim como um dia nós precisamos. Pai, cuida-nos, cuide da gente, nos abençoe, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar esse culto maravilhoso, cantando a nossa última música, e que realmente seja o nosso querer, amanhã, depois de amanhã, na outra semana, para que sejamos mais misericordiosos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz,
Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero, é o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, mestre, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o nosso querer, Senhor. Amém. Uma boa